manhã, antes mesmo de o sol aparecer, algo profundo e transformador começou a acontecer em mim. Era um silêncio diferente, não apenas a ausência de sons, mas uma sensação de pausa que parecia vir de dentro, como se o próprio universo tivesse tomado fôlego e aguardasse comigo. Poucas horas antes, por volta da 1 da madrugada, eu havia tomado a decisão mais importante da minha vida: entregar meu coração, minha mente e minha alma a Jesus. Não foi um ato impetuoso ou impulsivo. Foi uma entrega que carregava anos de busca, dúvidas, questionamentos, medos e esperanças acumuladas, condensadas em um instante de clareza espiritual. 2 dias antes, no meu aniversário de 29 anos, eu havia recebido algo que mudaria para sempre meu entendimento sobre a vida, sobre Deus, sobre o amor. Eu tive uma visão que me transportou até a sala do trono celestial, onde pude sentir de forma palpável o amor incondicional de Deus pela humanidade. Aquela visão não era apenas uma experiência espiritual, era um encontro com a verdade mais profunda, com algo que transcende qualquer lógica ou explicação humana. Eu sentia uma paz indescritível e, ao mesmo tempo, uma intensidade de luz e de presença que me deixou sem fôlego. Naquela manhã, ao voltar para o apartamento, senti uma mistura de tranquilidade e expectativa. Meu namorado estava sentado no sofá, alheio à transformação que acabara de acontecer em mim. Caminhei até a cozinha para cortar legumes, mas cada movimento era permeado por uma sensação diferente. A memória da visão, a intensidade do amor de Deus, a consciência de que minha vida havia mudado. Enquanto minhas mãos trabalhavam, minha mente revisava cada detalhe da experiência, cada nuance da luz, cada sensação de paz que invadiu meu ser. Em meio a esses pensamentos, perguntei silenciosamente a Deus qual era a diferença entre aqueles que acreditam nele e aqueles que não acreditam. A resposta surgiu não como palavras audíveis, mas como uma certeza absoluta que atravessou meu coração. Confiança. Alguns, como os cristãos, confiam sem ver, sem provas físicas, outros não. Não há julgamento nessa ausência de fé, apenas uma diferença na abertura do coração. Ao compreender isso, senti algo se romper e se reconstruir dentro de mim. Foi como se uma corrente invisível que me prendia a dúvidas e medos tivesse se dissolvido, e uma nova energia tivesse ocupado o lugar. Depositei completamente minha confiança em Deus, e nesse instante, uma luz dourada, suave, mas viva, desceu sobre mim e inundou meu coração. Uma alegria que não era minha, mas que vinha de Jesus, tomou cada célula do meu corpo, preenchendo cada espaço vazio que eu nem sabia que existia. Naquele momento, compreendi que a felicidade mundana, por mais intensa que pudesse parecer, era efêmera. A verdadeira alegria, a alegria que não se esgota, a alegria que transcende tudo, só podia vir de Deus. Foi como se ele tivesse respondido, finalmente, a todas as orações que eu fizera ainda criança, todas as perguntas que jamais conseguiram ser respondidas, todas as lágrimas derramadas em silêncio. E eu senti com uma intensidade que ultrapassava qualquer experiência anterior, Jesus entrando verdadeiramente em meu coração. Eu já havia acreditado nele antes, mas nunca experimentara sua presença dessa maneira. Inundada de êxtase e gratidão, exclamei em voz alta: meu Deus! Jesus entrou em meu coração, exatamente como os cristãos disseram. Olhei para o meu namorado, que não acreditava em Deus, sentado ali no sofá. Havia uma tensão delicada, porque eu não queria assustá-lo ou fazê-lo se sentir desconfortável diante da intensidade do que eu estava vivendo. Então, sorri, acenei casualmente e disse: vou às compras, como se nada tivesse acontecido. Por fora eu parecia calma, mas por dentro, cada fibra do meu ser brilhava com a luz dourada de Cristo, irradiando alegria e paz. Enquanto descia as escadas em direção ao estacionamento, sentia cada passo como se estivesse flutuando. O céu estava silencioso e vasto, e parecia conversar comigo, transmitindo uma sensação de segurança e infinitude. Ao me aproximar do carro, um veículo surgiu repentinamente da rua, vindo em minha direção, e eu soube instintivamente que ele iria me atingir. Mas, em vez de pânico, senti uma estranha e profunda aceitação. O tempo desacelerou, e fui envolvida por uma luz branca e pura, que subia como uma cachoeira cintilante. Ouvi a voz de Deus, firme e suave, dizendo ao meu coração:
É a sua hora. O alívio que senti não podia ser descrito com palavras comuns. Cada luta da minha vida, menos a batalha contra o autismo, a pressão da faculdade, as exigências sociais e emocionais, parecia encontrar finalmente repouso. Deus me transmitiu, sem que fosse necessário dizer uma palavra, que eu havia completado o propósito da minha alma. Por um instante, senti uma pontada de arrependimento por sonhos não realizados, como obter um doutorado, mas ele me assegurou que minhas verdadeiras realizações estavam dentro de mim, onde mais importava. Quando a luz me envolveu, senti meu corpo se tornar leve, como se estivesse se dissolvendo em partículas de energia pura. Minha consciência parecia se expandir em todas as direções, como se eu pudesse observar tudo ao mesmo tempo, cada detalhe da realidade terrestre e algo além, uma dimensão que não pertencia a este mundo. E então, diante de mim, surgiu a Cidade de Cristal. Era como nada que eu pudesse imaginar ou descrever antes. A cidade brilhava em tons de azul translúcido, refletindo a luz de forma que parecia viva, pulsante, respirando com uma harmonia própria. Cada edifício era feito de uma matéria cristalina, luminosa, tão delicada quanto o vidro mais perfeito, mas infinitamente mais sólida, mais majestosa. Parecia uma fusão entre beleza, harmonia e perfeição, que transcende qualquer arquitetura. Jimena, ao observar, senti uma alegria tão intensa, que minhas lágrimas surgiram, sem que eu pudesse contê-las. Eu quis ir até lá, imediatamente, sentindo que minha alma pertencia àquele lugar. Mas Deus, com um tom de humor e amor, que não posso descrever plenamente em palavras, disse: na terra, chamam isso de reino dos céus. Um sorriso se formou em meu coração, pois percebi que a linguagem humana nunca poderia capturar a realidade que eu estava vendo. As palavras são apenas sombras da verdade, e a realidade divina era infinitamente mais rica do que qualquer expressão humana. Enquanto me preparava para acender ainda mais lembranças de minha vida terrena, Viram à tona. Lembrei-me de momentos de medo, de insegurança, de solidão. Lembrei-me de quase engasgar anos atrás, e do pavor que sentira diante da possibilidade da morte. Mas, naquele instante, todas essas memórias foram envoltas por uma paz que não posso comparar com nada. Eu chorava, não por dor ou medo, mas por gratidão. Gratidão pela vida, pelo perdão, pelo amor que me alcançava sem condições. Minha alma, agora visível para mim como um cristal oval, começou a subir, ascender, flutuar acima da realidade física. Eu podia me ver de fora e de dentro ao mesmo tempo, como se estivesse assistindo a um filme, onde eu era protagonista e espectadora simultaneamente. Lá embaixo, vi meu corpo imóvel no estacionamento. Acenei para ele com serenidade. Não havia medo, não havia separação. Havia apenas compreensão e aceitação. E então, percebi algo incrível, uma rede de fios dourados conectando cada coração humano. A princípio achei que eram linhas frágeis, mas logo compreendi que eram infinitamente fortes, luminosas e vivas. Cada fio refletia laços espirituais, relações de amor, conexões invisíveis entre pessoas, lembranças, intenções, gestos e sentimentos. Eu podia ver a humanidade inteira como uma sinfonia de luz, onde cada alma era uma nota indispensável. Algumas notas brilhavam mais intensamente, outras mais suavemente, mas todas eram essenciais para a harmonia do conjunto. Deus me explicou que, embora o sofrimento existisse, nada que não fosse amoroso vinha dele. Cada perda, cada dor, cada obstáculo humano era entrelaçado em um padrão maior, mesmo que muitas vezes não conseguíssemos enxergá-lo. Ele trouxe à minha mente a passagem de Romanos 8:28. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Eu senti cada palavra vibrar dentro do meu ser, ressoando como uma verdade absoluta. E então, ele se revelou. Cristo apareceu diante de mim como uma figura de luz branca intensa, mas suave, acolhedora. Seus braços estavam abertos, não para julgar, mas para abraçar, para transmitir a certeza de que o amor é a essência de tudo. Naquele instante compreendi que ele e Deus são um Pai amoroso, que não deve ser temido, que nos guia, nos protege e nos acolhe. Olhei por cima de seu ombro e vi a linha do tempo da humanidade. Vi eras inteiras, a criação, o surgimento da vida, a história dos israelitas, guerras, destruição e renascimento, e acima de tudo, pairando em luz. Vi os símbolos alfa e ômega, o princípio e o fim, a lembrança de que mesmo diante do caos,
Não precisamos temer. Deus me garantiu que tudo estava dentro de seu plano, que nada se perde, que cada vida, cada resto, cada lágrima é valorizada e transformada. Ele me disse que nossa geração testemunharia seu retorno, que seríamos elevados, transportados em luz, tomados por uma alegria que não pode ser plenamente descrita em palavras. Ele falou sobre contratos de pré-nascimento, sobre a escolha de provações e desafios que cada alma aceita antes de nascer, para crescer, aprender e fortalecer o coração. Nem todos receberiam cura física, mas todos poderiam alcançar cura emocional. A verdadeira riqueza do espírito. Enquanto continuávamos a subir, minha visão se expandiu. Vi minha mãe, meu namorado, e senti que tudo estaria bem. Cada detalhe da vida terrena parecia pequeno, diante da grandeza do que se revelava diante de mim, mas ao mesmo tempo cada detalhe era precioso, significativo. Minha alegria se multiplicava, a cada instante, em camadas e mais camadas, até que temi que meu ser não pudesse suportar tanta luz e amor ao mesmo tempo. Olhando para a terra de cima, vi corações mergulhados em escuridão, almas perdidas que ainda não haviam sentido o toque de Deus. Meu coração se apertou, e falei a ele: eles eram como eu, minha história poderia adjure loss. E então, num instante, voltei ao meu corpo, momentos antes do impacto do carro. O tempo havia mudado, o veículo desviou, e eu estava completamente ilesa. Fiquei paralisada, absorvendo cada sensação, cada memória da glória celestial, tremendo de energia divina. Corri para dentro do apartamento. Sentei-me ao lado do meu namorado, ainda em choque, e disse, com simplicidade: acho que Deus é bom. Enquanto minha alma ascendia ainda mais alto, uma nova visão começou a se desdobrar diante de mim. Não era apenas um lugar ou um cenário, era o futuro da humanidade, apresentado em blocos de luz e cores, que pareciam vibrar com conhecimento e intenção. Eu podia ver a Terra através dos tempos, e cada era parecia ter sua própria frequência, sua própria tonalidade. Desde a época de Adão e Eva, passando pelos israelitas, pelas guerras, pelas descobertas e pelos avanços, tudo se manifestava diante de mim, como uma narrativa viva, dinâmica, como se o planeta inteiro estivesse respirando sua própria história. Enquanto contemplava cada bloco, cada era, senti uma profunda responsabilidade. Era como se Deus dissesse: tudo está registrado, tudo tem significado, e tudo é parte de um plano maior, mesmo quando vocês não conseguem enxergar. Havia guerras, destruição, lágrimas, mas também amor, união, perdão e renovação. Cada alma que passava por dificuldades estava aprendendo, crescendo, evoluindo. Eu podia ver que, embora a dor existisse, nada era em vão. Tudo estava conectado, e cada ação, por menor que fosse, reverberava no todo. Então, percebi que cada alma humana era como uma nota musical. Cada pessoa tinha sua própria frequência, sua própria vibração, sua própria cor de luz. Notas eram agudas, vibrantes, outras, baixas e profundas. Algumas rápidas, outras lentes, mas todas, juntas, formavam uma sinfonia magnífica, um concerto divino que ecoava pelo universo. Eu podia ver como cada fio dourado, que conectava os corações humanos, se entrelaçava nessa música, criando harmonia e ressonância. Era como se a terra inteira estivesse tocando uma melodia de amor, compaixão e aprendizado, e cada pessoa, consciente ou não, era uma parte indispensável dessa música. A visão me ensinou algo crucial, que cada dificuldade, cada desafio que enfrentamos na vida, não é castigo ou erro, mas parte de um processo maior de crescimento espiritual. Deus não causa o sofrimento, mas permite que ele exista como uma ferramenta para fortalecer o coração, para expandir a consciência, para ensinar sobre perdão, amor e resiliência. Eu percebi que as dores que carregamos, os traumas que nos marcam, as feridas que parecem eternas, podem ser transformadas em algo belo, útil e significativo. Cada lágrima, cada dificuldade, cada perda, é uma oportunidade de elevar a alma, de tocar a vida dos outros, de contribuir para a sinfonia das almas. E então, uma imagem mais intensa se formou em minha mente. Jesus, como uma figura de luz absoluta, caminhando entre nós, tocando cada coração com suavidade, transmitindo amor e aceitação. Ele me mostrou que cada gesto de bondade, cada palavra de incentivo, cada abraço sincero tem um impacto eterno. Que mesmo ações pequenas aparentemente insignificant,
reverberam através da rede de almas, tocando vidas de formas que nunca podemos imaginar. Eu senti a profundidade desse amor, uma sensação de calor, segurança e pertencimento, que ultrapassa qualquer limite humano. Enquanto observava, Deus me falou sobre o retorno à Terra. Ele me explicou que nem todos serão curados fisicamente, mas todos podem ser curados emocionalmente. Antes de nascer, cada alma faz escolhas sobre quais desafios aceitar, quais lições aprender, quais experiências enfrentar. Nem sempre entendemos essas escolhas, mas Deus garante que cada provação serve para fortalecer o coração, para ensinar o amor, para preparar a alma para sua jornada espiritual. Em meio a essas revelações, senti minha consciência expandir. And amazed, eu podia ver meu namorado, minha mãe, meus amigos, conhecidos e desconhecidos. Cada um tinha sua própria luz, suas próprias cores, suas próprias notas na sinfonia. Algumas almas estavam iluminadas, conectadas com Deus. Outras ainda estavam na escuridão, buscando respostas, buscando amor. Eu senti um profundo desejo de ajudá-las, de compartilhar minha experiência, de transmitir que não há motivo para temer, que o amor de Deus é acessível a todos, independente de crença, passado ou falhas. E então, veio o retorno à Terra. Foi súbito, mas suave. Um instante antes do impacto do carro, minha alma voltou para meu corpo físico. O tempo parecia ter se ajustado, e o carro desviou milagrosamente. Eu estava ilesa, mas minha mente, meu coração e minha alma haviam sido transformados para sempre. Cada célula do meu corpo parecia carregar a lembrança da luz, da presença divina, da cidade de cristal, da sinfonia das almas e do amor absoluto. Que experimentei. Sentada novamente ao lado do meu namorado, senti a energia ainda pulsando em meu peito. Era uma presença silenciosa, constante, uma luz interna que não se apagaria jamais. Eu disse a ele, quase sussurrando: acho que Deus é bom. Mas mesmo essas palavras eram pequenas diante do que eu havia experimentado. Cada emoção, cada sensação, cada percepção que vivi transcende a linguagem humana. Nos dias, semanas e meses seguintes, minha vida mudou profundamente. Comecei a perceber o mundo de uma forma diferente. As pessoas, os lugares, os acontecimentos cotidianos. Tudo passou a ter uma camada extra de significado. Eu podia sentir a luz de Deus em momentos simples, no sorriso de alguém, na gentileza de um estranho, no canto de um pássaro, na luz do sol refletida em uma janela. Cada detalhe da vida se tornou sagrado, e minha consciência estava mais desperta, mais sensível à presença divina em tudo ao meu redor. Com o tempo, percebi que essa experiência me havia concedido dons que eu nunca possuíra antes. Eu podia perceber a presença espiritual em pessoas, ver a luz nos olhos de cada indivíduo, sentir sua conexão com Deus em sonhos e visões. Eu recebia mensagens, orientações e conselhos, não apenas para mim, mas para outros que precisavam. Dor em Ticá, conforto e esperança. Aprendi a ouvir a voz de Deus não apenas em momentos extraordinários, mas também no cotidiano, nas pequenas decisões, nos momentos de silêncio e reflexão, e, acima de tudo, compreendi a importância de compartilhar minha história. Minha experiência não era apenas pessoal, ela era um testemunho do amor incondicional de Deus, da beleza da vida espiritual e da esperança que cada ser humano pode alcançar. Cada vez que contava minha história, revivia cada detalhe, cada emoção, cada visão, cada narrativa tornava-se um veículo para espalhar luz, fé e confiança, ajudando outros a compreenderem que, mesmo diante da escuridão, o amor de Deus sempre prevalece.